Pessoal, espelhos esféricos, o que é? Quando a gente pega, imagina que a gente pega uma esfera oca por dentro e a gente corta uma parte dela. A parte de dentro da esfera vai ser um espelho côncavo e a parte de fora vai ser um espelho convexo. Então, imagina que isso daqui era uma esfera, a gente pegou e cortou uma parte dela. Então, um jeito fácil de lembrar é quando você fala côncavo, ou seja, concava, ou seja, na parte de dentro da esfera. E a parte de fora é o espelho convexo. Então, a gente vai ter alguns elementos do espelho. Aqui, a gente tem o centro, que é o centro da esfera que originou o espelho. E a gente tem um foco. O centro até o vértice do espelho é o raio da esfera. E o foco até o vértice do espelho é o raio da esfera dividido por 2. No espelho côncavo, ou seja, no espelho que é curvado para dentro, o centro e o foco do espelho, eles são reais, ou seja, eles estão para fora do espelho. Agora, já no espelho convexo, o centro e o foco são dentro do espelho. Então, os elementos do espelho: o centro, que está distante o tamanho do raio da esfera, o foco, que é o centro dividido por 2, e o vértice, que divide o espelho ao meio. Então, aqui a gente tem uma representação de espelho côncavo e um espelho convexo. Esse daqui, geralmente, é utilizado em consultórios de dentista, para aumentar o dente. Quando ele coloca aquele espelhinho na sua boca, é esse espelho aqui. E esse daqui geralmente é utilizado como espelho de segurança, porque você consegue ver um horizonte maior no espelho pequeno. Então, o centro e o foco de um espelho convexo vai ser sempre virtual. E o centro e o foco do espelho côncavo é real, ou seja, para fora do espelho. Então aqui a gente tem alguns raios notáveis que servem para a gente formar a imagem. Se o raio de luz incide paralelo a essa reta aqui, ele é refletido em direção ao foco. Se ele incide pelo foco, ele vai ser refletido paralelo. Se ele incidir no vértice, ele vai ser refletido com o mesmo ângulo. E se ele incidir na direção do centro, ele vai voltar pelo mesmo caminho. Então, mas se ele vem paralelo, ele vai ser refletido pelo foco. Se ele vem paralelo, vai voltar pelo foco. Se ele vem pelo foco, ele vai ser refletido paralelo. Se ele vem pelo vértice, ele vai voltar com o mesmo ângulo. Esses dois ângulos são iguais. Agora, se ele vem pelo centro, ele vai voltar pelo mesmo caminho. Agora a gente vai formar uma imagem. Então, primeiro no espelho côncavo, que tem a maior quantidade de imagens possível. Imagine que a gente tem um objeto que a gente coloca ele antes do centro do espelho. Então, se a gente vem com um raio de luz paralelo, ele vai voltar pelo foco. E se a gente vem com o raio de luz pelo foco, ele vai voltar paralelo. Então, na onde esses raios de luz cruzar, a gente vai formar a nossa imagem. Então, se o objeto está antes do centro do espelho, no espelho côncavo, a gente vai ter uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. Então, se a imagem ela é real, a gente não consegue observar ela olhando para o espelho. A gente só consegue observar a imagem se a gente colocar um anteparo aqui, porque ela é real. Agora, se o objeto estiver em cima do centro,
ele vem paralelo, volta pelo foco, ele vem pelo foco e volta paralelo. Aqui ficou um pouquinho fora de escala, mas se ele estiver em cima do centro do espelho, no espelho côncavo, a imagem vai ser formada exatamente embaixo do objeto, com o mesmo tamanho, só que invertida e real. Se o objeto estiver entre o centro e o foco, ou seja, mais ou menos aqui, a imagem ainda vai ser real, invertida, só que maior do que o objeto. Então, conforme a gente vai se aproximando do objeto do foco do espelho, a imagem vai aumentando. Então, se estiver antes do centro, ela é menor. Se estiver em cima do centro, ela tem o mesmo tamanho. E se estiver entre o centro e o foco, a imagem vai ser maior. Então, ela vai se formar mais para trás. Agora, se a gente colocar o objeto em cima do foco do espelho, a gente não vai conseguir formar a imagem, porque os raios de luz vão ser refletidos paralelamente. E quando eles são paralelos, eles nunca vão se cruzar. Então, a gente não vai ter uma imagem. Agora, se a gente colocar o objeto aqui, depois do foco do espelho, que é o que acontece quando a gente vai no dentista. Então, aqui a gente tem nossa reta, o centro, o foco. Agora, se a gente colocar o objeto aqui, depois do foco do espelho, o que vai acontecer? A gente vem com um raio de luz paralelo, ele vai voltar pelo foco. E a gente vem com o raio de luz na direção do foco, ele vai voltar pelo foco. Então, a gente tem que fazer um prolongamento para dentro do espelho. Onde esse prolongamento dos raios de luz se encontrarem, a gente vai ter a formação da imagem. Então, se o objeto estiver entre o foco e o vértice, a imagem vai ser virtual. Aí a gente vai conseguir observar ela se a gente olhar dentro do espelho. Então, ela vai ser virtual, maior do que o objeto e direita, ou seja, está na mesma orientação do objeto, não está invertido. Agora, no espelho convexo, qualquer posição que a gente colocar o objeto aqui, a imagem vai sempre se formar virtual, ou seja, dentro do espelho. Sempre vai ser menor e direita. Então, se a imagem ela é real, ela é invertida. Se a imagem é virtual, ela é direita. Então, ó, a gente vem com o foco, vem com o raio de luz paralelo, ele vai refletir na direção do foco do espelho. Agora, se a gente vem com o raio de luz na direção do foco, a gente vai refletir ele paralelamente. E a gente vai ter uma formação de imagem mais ou menos antes do foco aqui. É que está fora de escala, está difícil de desenhar. Mas a imagem vai se formar mais ou menos entre o vértice e o foco do espelho. Então, conforme a gente vem afastando o objeto, a imagem vai se aproximando do foco e vai ficando cada vez menor. Então, para relembrar aqui, ó, espelho convexo, a imagem vai ser sempre virtual e menor do que o objeto. Por isso que é possível a gente ver ambientes grandes dentro do espelho convexo. E no espelho côncavo, dependendo da posição do objeto até o foco, a imagem vai ser real. Se a gente passar do foco, a imagem fica virtual. Virtual, imagem direita, real, imagem invertida. Tudo bem? Deu para entender?